Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja com cada um. É bom estar na casa de Deus, é bom adorar a Deus e guardar essa esperança, a esperança que não pode murchar. Por quê? Ela foi, Deus prometeu e Ele é poderoso para cumprir. Então você pode descansar nessa viva esperança. Vamos nesse momento, vamos orar a Deus. Pai, viemos à tua casa e sempre por esse tempo nós temos a Santa Ceia do Senhor e é o que viemos neste culto de ceia para administrar aos teus filhos e assim cada um estará tomando, recordando, Senhor, da libertação do pecado, como Israel participava da Páscoa para lembrar como foram libertados da mão de Faraó, que para hoje representa o pecado, e assim nós também, ao tomarmos da ceia, recordamos que fomos, Senhor, libertos do pecado pela morte do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor encontre com cada um de nós. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades, os nossos limites, e viemos lhe suplicar que o Senhor venha suprir as nossas necessidades naturais e espirituais. Seja com cada um de tuas filhas e filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Eu tenho acompanhado através do Neville, que sempre me põe em contato, o andamento da igreja, como que vai acontecendo, e ele tem nos falado o quanto Deus tem vos visitado, tem vos abençoado, e como Deus tem abençoado também o irmão Mateus, que tem cada dia está desenvolvendo na apresentação da palavra. E tudo isto é para o bem de toda a comunidade. E o que nós devemos fazer é nos unir aos projetos, ao trabalho da igreja. Então você nunca seja um mero assistente, mas possa entrar nesse trabalho, participar, cooperar com a tua presença, com as tuas orações, dando o seu apoio e empurrando a obra para frente. E sempre, cada um faz parte, cada um tem responsabilidade, faz parte para que haja um bom andamento. Entende? Um bom andamento. Eu recordo que domingo passado, na ceia em Chapecó, eu estava falando sobre como que cada membro representa a igreja. E o profeta diz que as suas atitudes erradas podem impedir de alguém ser curado, de Deus operar mais profundamente na igreja. Quer dizer, porque você faz parte deste corpo local. Então, se a igreja crê que não devemos fazer isto, você deve, vamos dizer, se posicionar como os demais. Não devo fazer isto. Não importa se lá, alguém faça. Em outras igrejas, em outros ministérios, nós devemos ser submissos ao ministério local e à forma, porque Deus tem uma forma, como Ele lida com cada
localidade, com cada igreja. Então, Deus disse para Israel, quando Israel lutou contra Jericó, eles não tiveram que pôr esforço nenhum ali, somente rodearam a cidade durante 7 dias, e no 7º dia rodearam 7 vezes, e aquela cidade tinha aí uns 6, 7 metros de largura, o seu muro, e também a mesma altura, 7 metros de altura. E então, eles somente gritaram. E ao gritar, Deus enviou um terremoto e destruiu aquela cidade poderosa. Olha, foi Deus. E cada israelita subiu por aquelas pedras que era o muro até então, subiu por ali e tomaram a cidade. Mas Deus havia dito para eles: não pegue nada da cidade, não há despojo para ninguém. Tudo está amaldiçoado aí, não toque em nada. Tudo que está aí é para ser consagrado para Deus. E teve um certo israelita chamado Acã, que ele não pôde se controlar, não pôde se dominar. Quando ele viu ali uma capa babilônica, quando ele viu ali umas cunhas de ouro e mais algumas coisas de alto valor, ele não pôde, vamos dizer, resistir. Deu um jeito, escondeu e terminou levando para o acampamento, para sua tenda. Quem sabe chegou ali, abriu um buraco debaixo do tapete da sala, né? E tampou, pôs ali e ficou bem, sentou em cima, vamos dizer que fosse gaúcho, foi tomar chimarrão, não é? E logo mais aconteceu de Israel ir brigar com uma outra cidade vizinha, com o nome de Ai, uma cidade pequenininha. Os israelitas até disseram: olha, nem vamos levar todo o povo, é muito pequena aquela aldeia, manda só uns 3.000 homens aí, é o suficiente. Chegaram ali, apanharam feio. E começaram a morrer israelita, voltaram de novo, apanharam. 36 israelitas morreram. E eles fugiram. Então, quando isso chegou a Josué, que era o comandante, e todo o corpo administrativo de Israel, olha, eles entraram em desespero, em agonia. E o que vai ser de nós agora? Estamos aqui no meio dos inimigos, 7 nações maiores do que nós, nações guerreiras, e agora nós perdemos para uma vila. Eles vão se reunir e vão nos eliminar. É muito preocupante para o dirigente, sabe? Quando vê que a coisa está sujeita a um completo fracasso. Josué rasgou seus vestidos, sua roupa e jogou terra sobre si e ficou ali na frente da tenda de Deus o dia todo deitado debaixo daquele sol, e os anciãos de Israel também. Lá pela tarde, Josué fez uma oração, disse: Senhor, o que vai acontecer agora? Israel fugiu diante do inimigo, e eles, ao saber disso, vão se reunir e vai nos varrer de cima da terra. Sabe o que Deus disse para Josué? Por que você está desse jeito aí? Levante. Israel pecou. Isso é o que me chama a atenção. Ele não disse:
Acã pecou. Mas vamos dizer, a igreja em Tramandaí pecou. Israel pecou. Deus disse: se não tirar isso, eu não estou no vosso meio. Então, tudo isso mostra-nos, amados, que as vitórias que obtemos, tudo vem das mãos de Deus. Por quê? Ninguém hoje, nessa situação de tanta influência maligna, nesse mundo do diabo, você sozinho não dá conta de enfrentar. Mas você tem enfrentado, tem vencido, vindo ano após ano. Por quê? É a graça de Deus que tem nos dado vitória. Tem nos dado vitória. Mas quando o pecado entra na vida, quando a coisa errada começa a tomar lugar, você pode ver que as coisas já não vão mais como ia antes. É desse jeito mesmo, não caminha bem. Por quê? Porque há pecado em casa, atitudes que não são cristãs, palavras, maneiras que não são condizentes com a maneira de um cristão, de uma cristã. E é certo que Deus não vai apoiar uma coisa dessa. Por isso, aí está uma das razões do fracasso. Tem muitas pessoas. Porque enquanto estivermos firmes com Deus, nada pode nos opor. Como diz Paulo, somos mais do que vencedores. Por isso, irmãos, você tem que policiar a você mesmo, olhar por você mesmo, entende? Fazer o de melhor, entende? Servir a Deus de coração, porque você é responsável pelo sucesso desta obra. Não importa quão de Deus seja o líder, o dirigente, o pastor, a igreja, como diz o irmão Brano, ela tem que ser santa da mesma maneira que é o pastor. Então, veja, há uma responsabilidade que pesa sobre cada um. E como eu estava orando e lembrando que a Santa Ceia que Jesus instituiu, os judeus, os irmãos, a igreja primitiva, quando eles tomavam da ceia, recordava que Jesus instituiu essa ceia. Da mesma maneira como Deus instituiu para Israel a ceia da Páscoa, que era a comemoração da saída do Egito, da libertação, que é um tipo do pecado. Você sabia que Faraó, sobre a sua coroa ali, sobre o seu turbante, ele usava uma imagem de uma cobra, uma naja, que é o tipo do pecado? Então, Deus disse que todos os anos era para Israel comemorar a saída, a libertação deles. E quando o filho perguntasse: o que é isto, pai? Por que esse cordeiro? Por que isso? Por que aquilo? Meu filho, porque Deus nos tirou com mão forte do Egito. E hoje não é uma vez anual. Paulo diz: todas as vezes que reunirdes para tomar da ceia, né? Pode ser semanal, mensal ou assim por diante. Quando a ceia é ministrada, você tem que sempre estar pronto para tomá-la, porque é a igreja tomando. Por isso eu digo, nunca falhe, nunca deixe de tomar a Santa Ceia. Se você trabalha, troca com alguém ali, faça qualquer coisa, mas procure estar presente. Se você está doente, então avise que alguém irá levar a Santa Ceia na casa.
Porque a Santa Ceia é onde nós também comemoramos, como disse Jesus, fazei memória de mim, comemoramos a nossa libertação do pecado. Fomos libertos do pecado. Por isso é que nós tomamos da Santa Ceia e vamos dizer, e assim nós renovamos o nosso compromisso com Deus e não deixamos com que a lembrança do preço da nossa salvação perca aquele brilho, não é certo? Que Deus possa nos ajudar nessa jornada. Agora, eu quero conversar um pouco nessa noite com vocês. Vamos falando, para dizer a verdade, há tantas coisas para vos dizer. Eu gosto sempre de fazer assim, eu gosto de falar aquilo que eu sinto da parte de Deus para falar. Para falar. Eu tenho na minha casa muitos sermões prontos que Deus nos deu, mas eu poderia ficar quieto e somente ficar um ano sem estudar, sem nada, mas eu me preocupo com cada culto, porque eu quero saber o que é que vocês precisam de ouvir, quando seja um ou seja 1000 pessoas. Então eu falo aquilo que vem no meu coração. Mas isso não quer dizer que nós não temos estudos, palestras e tantas anotações. E hoje, irmãos, eu quero falar alguma coisa baseada em Colossenses capítulo 3. Até mesmo como uma leitura e comentário, mas eu tenho um assunto aqui. Paulo, ele começa nos dizendo assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E quando foi que nós ressuscitamos com Cristo? Vocês prestem atenção enquanto eu falo. Quando Romanos 6, quando nos diz, quando nós fomos batizados na semelhança de sua morte, quando saímos da água, é o tipo da ressurreição, para vivermos uma vida nova, quer dizer, uma vida diferente. Paulo diz, viver em novidade de vida, quer dizer, uma vida diferente daquela que a gente vivia antes. Por isso, o mesmo Paulo diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E Jesus nos disse que para você descobrir aonde está o seu coração, é ver aonde estão os seus interesses, o seu tesouro. Ele mesmo disse, aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E ele diz, ajuntai tesouro, não na terra, onde a traça, o ladrão, o ferrugem come, mas tesouro nos céus. Ajuntai tesouro. Agora, como ajuntar? Quer dizer, trabalhar para essa finalidade, servir a Deus. Vocês acham que Deus vai esquecer, como disse Paulo, das nossas atitudes para com Ele, do nosso servir a Ele? Não, Deus não é injusto. Tudo ali está para um dia Deus nos recompensar. Então você ajunta seu tesouro nas coisas aonde o ladrão não chega. De vez em quando vocês ouvem aí o povo lamentando
morreu um rico, um famoso, um poderoso. E eu pergunto, o que essa pessoa levou daqui? Oh, ela tinha milhões ou bilhões, ela tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, tinha aquilo. Nem nunca dava conta de gastar, nem a terceira, 10ª geração. Mas o que a pessoa mesmo levou? Vamos dizer, se um ricaço do Brasil, poderoso, famoso, morre lá no estrangeiro, traz o corpo dele de volta e tem que pôr um valor na mercadoria. Primeiro, o corpo não vem nem na primeira classe, vem lá no porão do avião. É ou não é? E o valor? Quando o senhor declara esse objeto aí, o valor? Não vale nada. Mas o homem valia muito enquanto era vivo, mas agora não vale nada. Nem sapato leva do pé. Não é isso? Do que adianta? Conta-se de uma certa vez, um certo alemão ricaço, ele sonhou que era uma boa pessoa, um excelente homem, um cristão. Ele sonhou que ele tinha morrido e que um anjo ia lhe mostrar a sua casa do outro lado. E quando ele ia na companhia ali do anjo do Senhor, ele viu cada palácio que era de, como diz o gaúcho, de babá. Era de deixar extasiado. E como ele vivia uma vida boa aqui, muito rico, tinha palácio, tinha motoristas, tinha iates, tinha avião, tinha de tudo, ele pensou, bem, tem que ser meu esse aí. Mas o anjo não dizia esse aí, não, ia andando. E à medida que foram andando, as coisas iam baixando. Aquela beleza, aquele valor, né? Ia se tornando mais simples as casas, mais simples. Por final entrou, vamos dizer assim, como numa uns barracos de sem terra, né? Favela, sem terra. Quando chegou na última casa ali, umas 2 tábuas ali, uma loninha preta por cima, o anjo disse, olha, essa é a tua casa. Ele já protestou, disse, não pode, você está enganado. Eu lá na terra, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Daí o anjo perguntou, qual o material que você mandou para cá? Tudo que você mandou para cá foi só isso, foi o que deu de fazer. Foi o que deu. E a verdade, nós vivemos a vida toda para isso. Entende, irmãos? E eu quero dizer a você, manda um materialzinho para lá. Mande um materialzinho, meninas. Rapaz, homens, famílias, jovens. Irmãs, mande algum material para lá. Entende? Viva para o próximo, preocupe. Faça alguma coisa. Como Nicodemos, Cornélio fazia, com suas esmolas, sua bondade, entende? Sua preocupação pelos necessitados, a ponto que o anjo de Deus veio e disse, Cornélio, tudo isso está diante de Deus para a memória tua. Quer dizer, envia alguma coisa para lá. É você que envia o que você quer lá. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então pense nas coisas que são de cima. Nós precisamos das coisas terrenas? Sim. Precisamos beber, precisamos vestir, precisamos de comer. Mas não é viver só para isso, gente.
Por isso Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem irmãos, tem pessoas que você encontra com ele ou com ela. Gente, se você ficar 3 dias perto daquela pessoa, 3 dias falando só de coisa material. De trabalho, de ganhar, de construir, de edificar. E só. Ali não se fala das coisas de Deus. Só se fala na hora, vamos fazer oração? Vamos fazer o nosso cultinho doméstico, pelo menos isso? Se vê que o interesse não é nisto. Entende? Só está falando da estética e daqui, dali, daqui. Entende? Ora, buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, deixa-me, parece que não estou saindo disso, mas enquanto a gente preocupa com as coisas de cima, menos a gente se preocupa com as coisas daqui. Quando você preocupa com as coisas de cima, você vai pensar o quê? Eu tenho que perdoar, ao invés de ir lá e desaforar quem andou me desaforando. Entende? Quem pensa e busca as coisas da terra, age como um terreno. Agora, o homem espiritual tem que agir como uma pessoa espiritual. E não existe pessoa espiritual que não esteja pensando, buscando, vivendo, atuando, vamos dizer, empurrando para as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas enquanto nós estamos aqui, nessa dimensão, olha o que nos diz a Bíblia: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar. Eu quero parar um pouco nisso, talvez não vamos tão longe, né? Mas a palavra mortificar, ela vem de morte. Não diz que é para nós matarmos os membros nossos que estão sobre a terra, mas mortificar, quer dizer, controlar, dominar, não deixar ele prevalecer sobre nós a ponto de nos fazer agir como eles querem. Você diz, como assim, irmão Febrônio? Irmãos, a Escritura diz, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Agora, quais são as inclinações da carne? É o que Paulo nos diz aqui, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos, quer dizer, largue tudo também. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, quer dizer, feias, né? Da vossa boca,
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Daí Paulo fala sobre que, mortificar estas coisas. A palavra mortificar, ela significa isto: debilitar. Presta minha atenção. Debilitar. Diminuir a vitalidade, a força da carne. Entende? Quer dizer, você nunca vai conseguir deixar de ser humano. Vamos conversar isso, que é uma coisa que preocupa muita gente, preocupa a todos nós, né? Porque, por mais cristão, por mais cheios do Espírito Santo que você seja, você é humano. Jesus era 100% humano e 100% Deus. Não é porque ele era 100% Deus que ele deixou de ser humano. E como humano, ele foi tentado, com as mesmas tentações que qualquer mortal é tentado. Então, você sempre tendo essa natureza humana, eu tendo, irmãos, se você viver 300 anos, vai ser 300 anos peleando com essa natureza, vigiando. Quem é que já trabalhou em roça aqui? Acho que todo mundo, né? Todos aqui. Você tem sua horta. Você tem que dominar isso. Você corta ele hoje, você arranca, entende? Vai indo. Você não deixa ele tomar conta da tua horta ou da tua lavoura. Alguém olha e diz, tua lavoura está limpa. Mas mesmo assim tem um aqui, outro lá, mas está limpa. Porque se você não combateu isso, ele vai matar a planta. Vai matar. O mato vai... Isso é a mesma coisa. Eu tenho uma porção de arvoredo, eu moro no sítio, e eu vejo, às vezes, um galho morre. E eu vejo aquela morte descendo, ela sempre vem descendo. Sabe o que eu devo fazer? Eu devo correr e podar cá embaixo aquele galho. Porque se eu deixar, essa morte vai entrar para o tronco, do tronco desce para a raiz e vai matar a planta. Não se deve admitir, entende? Coisas pecaminosas da vida, porque isso vai terminar liquidando com a tua vida espiritual, com a minha também. Então é uma vigilância. Agora, a gente manter uma constante vigilância cansa. É cansativo, é esgotante. O guarda a noite inteira tem que estar atento. Mas esse é o serviço. E o segredo do sucesso da vida cristã é você manter uma constante vigilância, um policiamento sobre você mesmo. Os seus pensamentos. Você não pode evitar, nenhum de nós podemos evitar pensamentos feios, errados que vêm sobre nós. É como disse Simão Brandt, você não pode evitar o urubu voar em riba de você, o corvo, mas você pode evitar ele assentar, fazer o ninho, botar, chocar. Então você tem que achotar aquele bicho, vai para lá.
O sangue de Jesus tem poder. Entende? Você tem que não parar. Vamos aqui. Mortificar isso é não dar lugar para coisa errada. Então, a cada vez que você resiste isso, aquilo vai tendo menos força sobre você. Irmão, isto é algo que todos têm que fazer. E não houve um servo de Deus sobre a terra, no mundo, até hoje, que não tem tido essa mesma batalha que você tem, que eu tenho. E se eles, e como eles venceram, é porque eles mortificaram, procuraram andar no Espírito e não satisfazer as inclinações da carne. Por quê? Perguntaram para o índio, chefe. Ele vivia dizendo que desde que ele converteu, tinha 2 cachorros brigando dentro dele, cachorro preto, cachorro branco. E alguém disse, e qual dos 2 vai vencer, chefe? Ele disse, a quem eu der mais comida. Quer dizer, se eu alimentar mais a verdade, as coisas de Deus, o meu espírito, ele vai prevalecer sobre a carne. Mas se eu alimentar mais a minha carne, não estou falando alimentar com arroz, feijão, alimentar com coisas erradas, com a ira, com malícia, com inveja e tantas coisas, aquilo termina, controla. Veja, o mundo está sob o controle do pecado. Por quê? Deram vazão, deram lugar ao pecado. Por isso nos diz em Romanos capítulo 1, já que não importa em conhecer a Deus, então Deus disse, faça o que vocês querem. Você sabe o que significa a palavra carnaval? Significa carne a valer, é a festa da carne. Já não tem muito nada de princípios, né? E ainda o único restinho que tem, pronto. Você vai. Carne a valer. A festa da carne. Então, o controle, irmãos, por onde está? Aonde está o controle do carro? É dentro ou é fora? Vamos lá, vamos. Onde é que está o breque? Onde que está o acelerador? Onde que está a embreagem? Onde que está o freio de mão? Onde que está o volante? Está nas tuas mãos. Não adianta você jogar a culpa para outros. Aconteceu comigo porque, olha lá também. Olha ali. Não, é você que tem que dizer não. Enquanto você é pequena, novinha, novinho, a mãe controla, é criança. Mas quando você já... Aí você tem que saber se cuidar, você mesmo, saber dizer não. Paulo disse que tudo lhe convém, mas nem tudo edifica, nem tudo presta. Por que parar nesta roda dos escarnecedores? Por que parar na roda desses murmuradores, desses blasfemos? Se você tem que trabalhar, precisa ali, irmãos, Deus vai estar contigo e vai lhe ajudar. Mas você não precisa, se você não precisa estar nesse ambiente, vamos dar um exemplo. É preciso você manter esse contato pela internet, WhatsApp, sei lá, qualquer coisa, com essa roda de escarnecedores, esse mundo ímpio, essas amigas, amigos ímpios, ou eles vão te convidar para quê? Elas vão te falar o quê? Besteira. E você vai ouvindo isto? Vai dando lugar a essas conversas? Você tem que dizer não.
E eu digo, qualquer coisa que não pode ser usado pelo correto, então elimina aquilo da tua frente. Você tem a televisão, mas se você não pode usar ela dentro, e não tem quase nada o que usar. Por que tem ela? Por que tem a internet? Por que tem o celular se não sabe usar ele corretamente para o que é preciso? E desculpa, irmãos. Ô vício danado, né? Já nem trabalha. Já vai, curiosidade já vai ali. Mesmo o carro andando, tem que ficar olhar, mesmo com perigo da rua. Ora, você tem que ter domínio. Entende? Ficar aquele domínio, querer saber aquela fofoca, querer saber o que não lhe edifica, querer saber o que não presta. Ai, mãe, eu descobri, agora eu acho que aquele problema lá, eu sei o que é. Agora eu tenho... irmã, eu quero contar uma coisa para ti. Você teria que ser bem educada. Como? Irmã, antes eu quero te perguntar, isso que você vai me contar, me edifica? Como uma cristã, é bom para a minha vida espiritual? Eu posso fazer alguma coisa por alguém? Não. Então, pode ficar contigo. Porque não há quem fala se não tivesse quem ouvisse. E o profeta diz, você fala, mas você ouve? Cuidado, o Espírito Santo não é uma fossa negra. O controle está por dentro. Mas eu não pude controlar, bati e rebentei. Por isso que tem cadeia. Tem Maria da Penha. Entende? Tem a lei. Porque se você está na cadeia, não controlei, matei alguém. Não controlei, bati alguém. Se controle, tio. Você vai perder o controle diante do patrão? Diante do delegado? Diante do juiz? Mas em casa é fácil perder o controle. Vira um machão. Então é isso. E a Bíblia diz, não se põe a sua ira sobre você. Quer dizer, não vá deitar com essa ira, com esse ranço. Irmãos, é preciso, para que a temperança? Temperança quer dizer domínio próprio. Domina os teus olhos, domina os teus pensamentos, tua língua. O que é que você lê? O que é que você vê? Coisas que terminam enfraquecendo a vida espiritual. Perde-se muito tempo, quando deveria ocupar o tempo, como diz Paulo, nas coisas que são de cima, lendo a palavra, cantando, testificando, pensando coisas boas. Nós somos culpados do nosso próprio, nós somos culpados do sucesso ou da derrota do nosso próprio nível espiritual. Se está alto, graças a Deus. Se está baixo, por quê? Não come, não alimenta, ouve, mas não guarda o que ouve, o conselho, a orientação ministerial. Mas uma coisa é certa, eu quero ficar aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, como eu disse, vamos viver 300 anos? É 300 anos de batalha. Paulo, ele chega a dizer em Romanos 7 assim, o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso é o que fazia. Daí ele diz, eu vejo que em mim há outra lei,
E eu quero lhe dizer isso. Não é porque você vê essa outra lei, minha irmã, meu irmão, que você tem que dizer, eu não sou bem convertido. O diabo, ele sabe como explora. Eu não sou um cristão. O fulano, sim, é um cristão, parece, né? Vai comer sal com ele. Um pouco, ver se é mesmo. Entende? Fulano é um cristão, fulano é uma cristã. Eu tenho essa outra natureza, né? Essa coisa aí. Irmãos, isso não tem nada a ver com a vida espiritual. Todo mundo tem isso e pronto. Elias era um homem sujeito à mesma natureza que nós. A carne dele não era diferente da nossa, a de João Batista não era diferente, a do irmão Brana não era diferente. E o Deus que deu vitória a eles, nos dá vitória. O que devemos fazer é batalhar pelo que é certo. A mim não importa quanto você esteja enfrentando, lutando, entende? Se você está indo bem, se você está de gatão, ou vai se arrastando, vai gemendo, ou vai cantando, o importante é chegar, é ir até lá. É orar, é vigiar, é pedir a Deus, Senhor, dá-me graça, força, deixa-me ir. Vocês acham que quando Jesus vier, só vai aqueles que estão de joelho e orando? Não, vai ter mãe dando pulo dessa altura com a cinta na popa do menino. Vai ter mulher aborrecida com os problemas, ou homens, entende? É isso, a vida é isso, irmão, não tem jeito. Entende? Bom mesmo é só do outro lado. Mas enquanto estivermos nessa dimensão, agora não se milindre, porque tem a ficar com a faca se apunhalando, alto, se imolando. Ai de mim, ai. Como diz os católicos, né, com as suas penitências, chicoteia, se judia a carne, isso não mata a natureza, não. Os pagãos fazem isso, queima, de pendura anzóis, e passa em fogo, tem que matar essa natureza carnal. Não mata. Você mata ela, substituindo ela com coisas boas. Quer dizer, você domina ela, mas pela graça de Deus, você substitui ela, entende? Com coisas corretas, porque existem os frutos da carne e existem os frutos do Espírito. Então, para onde você inclinar, é o que você vai produzir. É o que você vai produzir. Às vezes, também muitas vezes confundimos. Alguém que tenha o novo nascimento, o Espírito Santo, está livre de toda tentação. Está livre do perigo. Não. Paulo diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Caído não cai, cai quem está de pé. Então, é uma vigilância. Você tem mais força, mais facilidade, mas você tem que vigiar. Sansão pensava por ele ser Sansão, não precisava ter cuidado nenhum. Caiu na mão de Dalila e aconteceu o que aconteceu. Não se brinca com a coisa errada. Não se brinca com pecado. A Escritura diz, não há quem tome brasa no seio que não se queime. Por que você se coloca naquele lugar que favorece a coisa errada? Depois que é teu namoro limpo? Por que se coloca em certos ambientes para facilitar
e depois culpar a carne, a fraqueza humana, você buscou. O irmão Breno conta daquela menina, aquela moça que era uma grande bailarina, que converteu e mandou fazer umas vestes, né, de crente. E quando ela vinha da costureira, lá no antigo clube, estava tocando aquelas saudosas músicas, né? E ela, Deus, tu sabes que eu te amo. Eu não amo mais isso, mas isso me chama, atrai tanto. Eu vou passar por lá, quem sabe eu encontro alguém conhecido, eu falo de Cristo. Sabe o que diz irmão Brana? Ela caiu naquele momento. Por que ela disse? Eu vou subir mais uma quadra e vou até dar volta por longe. Aí é a hora de você não alimentar. Eu não dou conta. Dá. Você faz às vezes regime, só falta se morrer. Por que não dá conta? Dá sim, senhora. Então, veja. E ela, ao passar ali, quando viu, ela estava lá dentro do clube, quando viu, estava dançando, e o diabo agarrou ela. Por quê? Parou. Se Eva não parasse, ela nunca cairia. Para você, para ficar dando ouvido à voz daquele camarada, aquele amigo de trabalho, daqui um pouco a voz do marido, a voz dele é mais bonita do que a do marido. A voz daquela é mais bonita do que a voz da esposa. Antigamente, há muitos anos atrás, nessas coisas eu sempre dizia uma expressão: homem cheira homem, mulher cheira mulher. Quer dizer, trata com ela o que precisa tratar, trata com ele, sim senhora, sim senhor. Quer dizer, ponha o que você é, um limite. Porque ninguém vai além do limite que você estabelecer. Homem cheira homem, mulher cheira mulher. Esses dias eu tive que reconhecer que não dá de eu dizer isso hoje, com esse tempo moderno aí, homem com homem, mulher com mulher, não dá mais. Falei, irmãos, não dá mais de eu dizer isso para vocês. Mas você tem que saber quem são as suas companhias. A Escritura diz que comunhão tem a luz com as trevas, o templo de Deus com o templo dos ídolos, o santo com Belial. Não vos prendais a um jugo desigual. Uma cristã em busca de um ímpio para convertê-lo? Um cristão em busca de uma ímpia? Então, irmãos, esse assunto de mortificar a carne é uma boa briga. E você tem que manter-se debaixo da graça de Deus. Aí sim, tudo é fácil. Porque por conta própria, valor próprio, ninguém dá conta, não. Você submeta-se a Deus e faça a vontade dele e pronto, você não estará atendendo à vontade da carne. Agora, pode-se um fumante deixar de fumar com a carteira de cigarro no bolso? Não, jogue fora. Lute e Deus te dará a vitória. Olha, eu quero dizer uma coisa que eu estou dizendo esses dias, não sei porquê, mas quero que pegue. Às vezes, muitas vezes as pessoas pensam, eu tenho a revelação,
eu tenho conhecimento, eu tenho essa doutrina, já estou na noiva, ou isso, aquilo. Há pessoas que pensam porque a sua fé, só a fé, no ensino correto, porque tem a coisa correta, lhe dá vitória acima das tentações. Não. Conhecimento da mensagem, conhecimento da Bíblia, não te livra de tentações, não. Ele te ajuda a fazer o que deve fazer. Mas você não está livre de ser provado. Eu digo isso porque às vezes a pessoa, já tenho. Então estou livre. Livre nada. Certo pastor ensinou à igreja suas revelações, suas aberturas, novas aberturas. E aquilo parecia que estava já no céu. E não vigiou o outro lado. Quando viu, as piores coisas estavam acontecendo no meio da mocidade. Acha que só isso, conhecimento, ou isso, aquilo, vai fazer vencer a carne? Por isso diz a Bíblia, enchei-vos do Espírito. Mortifique a carne, mas é com o Espírito, a presença de Deus. Que Deus os abençoe. Se você quiser ler sobre as obras da carne e do Espírito, você vai encontrar isso lá em Gálatas. No último capítulo, penúltimo capítulo, aliás. Vamos ficar de pé? Pai, eu sei quando Paulo disse que quem está de pé, cuide para que não caia. Não existe homem que possa bater no peito e dizer que por conta própria tem vencido. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Mas nós sabemos que submetendo a Ti, se aproximando, enchendo-nos do Teu Espírito, isto nos dá força, poder, ó Deus, para vencer as tentações, para vencer o pecado, que mais do que nunca em qualquer era está nos rodeando tão de perto. Senhor, dê força aos teus filhos, dê força às tuas filhas. Eu sei que a grande força é o amor do Senhor em cada coração, a ponto, Senhor, que ali não cabe um outro amor. Abençoe tuas filhas, Senhor, e que cada um tenha seu coração, sua mente, voltado para as coisas que são de cima, voltado para o teu reino, para aquela recompensa que um dia o Senhor nos prometeu em nos dar do outro lado. Deus, eu rogo que o Senhor dê graça, ajuda-nos, Senhor, a ir até o final. E obrigado porque não estamos batalhando sozinhos, Tu estás conosco, nos ajudando, e até aqui podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Agora eu rogo que o Senhor seja com cada irmão, cada irmã, e que ninguém fique brincando com as coisas erradas. Pai, ninguém pense que seja forte o suficiente a ponto de ir lá tentar o diabo. Não, Pai, mas que cada um fique no seu lugar, porque é em nosso lugar
Em Ti é que temos a vitória diariamente. E a promessa da Tua presença conosco e o Senhor como nosso capitão, lutando por nós também. Abençoe o Teu povo em tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém.